Quanto ganha um assessor de investimentos? Essa talvez seja a pergunta mais esperada por você que está querendo se tornar assessor de investimentos. Mas eu faria um parênteses e te diria que o mais importante é você entender como ganha o assessor de investimentos. E esse é o tema do vídeo de hoje. A ideia é te passar de forma clara e objetiva várias dicas e o processo onde você consegue construir a sua remuneração ao longo do tempo. Aqui você vai entender de forma simples como o assessor é remunerado, quais produtos te dão maior ou menor remuneração e como você pode fazer para impulsionar a sua remuneração ao longo dos anos dentro da profissão de assessor de investimentos. Eu sou Gabriel Ferraz, assessor de investimentos e sócio aqui do canal Meu Manual de Mercado. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua remuneração ela vai ser função da sua captação mensal e do comissionamento que você vai receber através dos ativos, dos produtos que você vai distribuir. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira delas a captação e a segunda efetivamente o comissionamento. Sobre captação, no início a gente sabe que como qualquer outra profissão, você vai demorar para engrenar e ter um fluxo de receita recorrente. Mas saiba que você tem pelo menos 3 formas de captar. A primeira delas são novos aportes, então são clientes novos que você vai conhecendo, são seus prospects e ao longo do tempo vão virando seus clientes e vão aportando aquele recurso inicial. Esses clientes que já entraram na sua base também fazem aportes mensais ou anuais, ou enfim, mas é a segunda forma de você crescer e ter captação ali. Então primeiro é o aporte que o cliente faz, depois é a recorrência desses aportes. E ainda tem uma terceira via, que é a própria valorização da base. Imagina que você investe no ativo que distribui juros, e esses juros vão sendo disponíveis todos os meses para investimento. Então sabendo que você tem essas 3 formas, que vai ter sempre recurso disponível a partir dessas 3 formas de captação, você vai poder direcionar esses produtos para alternativas de investimentos que estão dentro da estratégia que você traçou com o seu cliente, de acordo com o seu perfil, enfim. Eu recomendo que você assista alguns vídeos sobre captação, que vai te ajudar muito nessa fase inicial. Inclusive eu vou deixar 2 vídeos de recomendação para vocês, um voltado para captação mais geral e outro focado em clientes de alta renda. Nesses vídeos vai dar uma boa ideia para você que está começando, isso vai te impulsionar e facilitar esse momento inicial e mais desafiador da nossa profissão. Agora, na segunda parte do vídeo, eu convido você para acompanhar essa tela, onde eu vou te mostrar exatamente como é que funciona os principais formas de comissionamento do assessor. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Upfront Fee, que são aquela forma de comissionamento onde você só vai receber uma única vez. Você distribuiu o produto e recebeu o comissionamento. Você também pode receber via rebate, por exemplo, em fundos de investimento. E aí existe uma recorrência mensal da sua remuneração através da distribuição desses produtos. Uma terceira forma são os spreads, e eu vou contar melhor no vídeo como é que isso funciona. E uma quarta forma que eu deixei aqui como outros, basicamente são seguros de vida, produtos de previdência, são produtos complementares que você vai poder trabalhar com seu cliente, também significam uma importante forma de remuneração. Então a primeira delas, imagina uma operação originada, como por exemplo uma debenture, contratou um banco de investimento para captação de recursos e vai distribuir esse recurso para a sua base de clientes. Então você, assessor de investimento, vai olhar os clientes que têm ali perfil e aqueles clientes que têm um perfil podem entrar nessa oferta. Geralmente são ofertas iniciais e você vai receber um comissionamento pela distribuição desse produto, que a gente chama de Upfront Fee. Você vai receber só uma única vez e é na distribuição inicial desse produto. Então, quais são os produtos que entram nessa categoria? Geralmente CDB, LCI, LCA, letras financeiras, também as debêntures, CRI, CRA. Então, são alguns produtos que, quando captam recurso através do mercado de capitais, utilizando as plataformas dos bancos de investimento das corretoras, você, assessor que distribui esse produto, você vai ser remunerado por isso. E aqui eu vou te deixar um exemplo. Acompanha comigo. Imagina que você captou 100 mil reais de um determinado cliente e que você vai distribuir uma debenture de uma determinada empresa. Essa debenture paga lá um FII de 2%. Esse FII ele é anunciado para você, tá? Quando você for receber esse material da corretora, então 2% de FII em cima de 100 mil reais, você vai receber 2 mil reais.
calma que esse dinheiro vai para o escritório. Geralmente o assessor que está começando, ele não tem um escritório próprio, mas pode ter, mas geralmente você vai entrar no escritório que já existe. Esse escritório que já existe, ele vai ter uma regra de remuneração. Geralmente funciona entre 40% e 70%. Então, por exemplo, o assessor fica com 40% da receita, o escritório com 60%, ou 50-50, onde vocês dividem por igual a remuneração da distribuição de determinado produto. Nesse exemplo que eu estou dando, se você captou R$100 mil com FII de 2%, sobre 100 mil, você vai receber R$2.000 para o escritório. E eu considerei aqui uma regra básica de 50-50. Então, o assessor de investimento receberia R$1.000 por essa alocação. Claro que aqui também existe imposto. Geralmente, um assessor de investimento, um escritório de assessoria de investimentos, ele paga até 20% de imposto. Então, seria um pouco menos. Mas entenda primeiramente, nesse momento, o conceito. Que você, ao distribuir R$100 mil numa determinada debênture, receberia aqui R$1.000, tá? Uma única vez, porque é um upfront fee. Você não vai receber mais. Porém, imagina que você, seu cliente, investiu nessa sua debênture, que tem um prazo de 10 anos. Essa debênture, eventualmente, esse cliente pode querer vender antes do tempo, tá? Ele tem uma alternativa de carregar até o vencimento, mas caso ele queira vender no mercado secundário, ou seja, negociar esse título, ele tem essa alternativa. E algumas vezes ele consegue negociar esse título com ágio. Isso é muito comum quando o cliente entra nas ofertas públicas iniciais, as famosas 476, que são destinadas a investidores profissionais. Só 50 investidores têm acesso a essas ofertas, né, que tem um volume de capital bem maior. Esses investidores seguram o título por um tempo e depois negocia com ágio no mercado secundário. E você, assessor, que tem esses clientes, você também é remunerado por essa negociação no mercado secundário. Como é que funciona isso? Então imagina que você investiu lá no debênture que paga IPCA mais 7. O investidor levou por um tempo esse produto e depois decidiu negociar no mercado secundário. No mercado secundário, você, assessor de investimento, fez uma pesquisa e viu que essa debênture está sendo negociada a IPCA mais 6,5%. Ou seja, existe um spread de 0,5%. Esse spread vai ser, obviamente, dividido entre você e seu cliente, numa razão que você negociar com ele, mas eu estou considerando aqui de 0,5 para cada um. Então, 0,25 para cada um. Como é que funciona? Se você investir aqui os R$100 mil nessa debênture, você vai ser comissionado através desses percentuais que eu vou te passar. Então, 0,25 elevado à duration do papel, que é um conceito um pouco mais complexo, a gente vai falar disso em outros vídeos, mas se você elevar o 0,25 à duration desse papel, isso vai dar 2,53%, que é o ágio, o spread da operação. Metade desse valor vai ficar com você, a outra parte do valor vai ficar com o teu cliente, que também está vendendo e botando o dinheiro dele no bolso. Esse valor vai para a corretora, que vai distribuir numa determinada razão com você, de acordo com o que o seu escritório tiver contratado com ela. Então o escritório pode receber aqui no meu exemplo a metade desse valor. Você vai ter 1,26% e aí volta a conta que a gente fez no exemplo anterior. Sobre R$100 mil, isso daria 1.260, tiraria os impostos, dividiria com você, assessor. Então tenha em mente que aqui eu já te passei duas formas que você pode ser remunerado. O upfront fee, onde você vai receber uma única vez pela distribuição, mas também através das negociações no mercado secundário. Tudo bem até aqui? Uma terceira forma são os rebates de fundos de investimento. Os fundos de investimento são administrados por um determinado administrador e tem um gestor, que é um profissional especializado que vai tomar as decisões pelos teus clientes. Como é que esse gestor faz? Ele vai abrir um determinado momento para a captação de vários investidores. Esse fundo vai receber o capital de vários indivíduos, como você e eu, que queremos investir nesse produto, nesse fundo, e o gestor ele vai ser remunerado por um percentual chamado taxa de administração e o outro percentual chamado taxa de performance. Alguns fundos não cobram, mas eu abri aqui a plataforma do JGP, que é uma gestora muito conhecida, e a gente viu aqui na lâmina do fundo que ele recebe 0,75 ao ano de taxa de administração. A corretora, para distribuir esse produto lá na plataforma dela, cobra aqui, hipoteticamente, 40% desse valor e repassa 70% para os escritórios de agente autônomo de investimento. Então, como é que você, assessor, receberia dinheiro disso? Então, bom, você tem 0,75 ali de taxa de administração,
vezes 40%, que é o valor que a corretora vai ficar, isso dá 0,30. Esse 0,30 multiplicado pelo 70%, que é o que ela passa para o escritório, daria 0,21. E aí volta a regra normal. Se eu tenho 0,21% vezes um capital, por exemplo, de 100 mil reais nesse fundo, isso daria 210 por ano que você vai para o seu escritório e a partir daí vai dividir com os assessores pela regra que o teu escritório aplicar. Mas veja que eu fui até generoso com alguns números aqui. A remuneração de fundo para o assessor de investimento no início ela parece pouco, porque você vai pegar esses 210, tirar os impostos, dividir aí para o assessor e vai dividir isso por 12, né? Porque a gente costuma fazer um cálculo mensal, mas quando você tem um grande volume de recursos investido nos fundos, isso gera uma renda recorrente mensal para você, né? E se você faz isso durante 10, 20, 30 anos, isso vira realmente uma bola de neve. Mas seguindo aqui nas nossas formas de remuneração, eu te disse que a gente tem o upfront fee, a gente tem o rebate dos fundos e o spread. E eu deixei ali a caixinha de outros, onde vai funcionar o seguro de vida, previdência e as próprias corretagens, que a maioria das corretoras que oferecem um serviço de assessoria de investimento vão cobrar um determinado valor de corretagem. Uma parte desse valor é direcionado para o assessor de investimento também. Então, aqueles assessores que costumam operar, por exemplo, muita renda variável, fundos imobiliários e ações, também tem uma renda bacana oriunda das taxas de corretagem. Agora, a pergunta que a gente quer responder com algumas simulações aqui. Como é que eu faço para ganhar 10 mil reais? Tá? Então, em primeiro lugar, todas essas formas de remuneração do assessor, elas vão compor o que a gente chama de ROA. ROA é o teu retorno médio sobre aquela carteira de investimentos que você tem. Então lembra que tem produtos que vão pagar 2%, outros produtos que vão pagar 1%, outros meio, e isso vai compor a tua remuneração, que a gente chama de ROA. Esse percentual, eu coloquei aqui de 0,50, ela é uma média, tá? Às vezes, dependendo do produto que você trabalha, se você foca só em fundos que pagam uma taxa menor, então você vai receber um pouquinho menos. Mas já tem outros produtos como os próprios seguro de vida, operações mais estruturadas envolvendo ações, opções, podem pagar um pouco mais, distribuição nas ofertas iniciais, como as debêntures também tem uma remuneração bacana, por aí vai. Então, digamos que a gente tem uma média aqui de 0,50% de retorno. Se eu quero ganhar 10 mil por mês, eu estou falando de 120 mil ao ano. Eu vou dividir esse valor por 0,50 de ROA, eu preciso ter uma carteira de 24 milhões de reais. Então, na média, quando você tem aí 24, 25 milhões de reais, você consegue fazer essa renda líquida de 10 mil por mês. Mas o que é mais importante para você? É você traçar uma projeção de carteira. No início, como eu falei, é complicado você captar, você não conhece tanta gente ainda, você vai captando ali 200, 300, 400, 500 mil por mês, até essa roda começar a girar, ganhar tração e você conseguir captar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Eu fiz aqui uma projeção para te ajudar. Digamos que a gente está agora gravando em 2022, você começou esse ano em janeiro, numa média de captação mensal de 300 mil por mês. Então você está projetando que no final desse ano você vai ter 3 milhões e 600, que daria uma renda de uns R$ 1.500 por mês, considerando novamente aquele ROA médio de 0,5. 2023, digamos que você já está mais experiente como assessor, começou a captar aí algo em torno de 500 mil por mês. No final do ano você teria 6 milhões, já teria uma renda um pouco maior, e assim sucessivamente, 2024, 2025, 2026, são 5 anos da minha projeção aqui. Em 2026, eu já coloquei que você vai estar captando 1,5 milhão por mês, que é super possível, porque lembra, você tem 3 formas de se captar. Se você vai considerar nesse valor aporte de novos clientes, você vai considerar o aporte recorrente daqueles que já são teu cliente e ainda a própria valorização da carteira. Então eu estou chegando aqui no final de 5 anos, algo em torno de 48 milhões de reais, que já te daria, considerando um ROA médio de 0,5, 20.250 de remuneração mensal. Esse valor, no início, varia muito. 1.500, 2.500, como eu projetei aqui para 2022, 2023, vai ter mês que você vai captar bastante.
Então vai conseguir ganhar bem, vai ter mês que você não vai captar praticamente nada, mas é importante manter uma média que ao longo do tempo você tem uma consistência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu tentei ser o mais claro possível para que você não caia nos contos de fada, achando que no dia seguinte que você iniciar uma nova profissão, você já vai estar ganhando extremamente bem, como toda profissão. Imagine seus amigos médicos, advogados, engenheiros, até você chegar numa maturação profissional leva tempo. E não decida por uma profissão simplesmente por quanto ela te remunera. Uma carteira de 80, 100 milhões, 120 milhões, você vai conseguir sim ganhar aí entre 40, 50 até uns 60, 70 mil por mês. Mas isso leva tempo, exige que você realmente consiga atender bem, desde o seu primeiro cliente até o último. Mas eu te encorajo a seguir nessa profissão, que ela é hoje uma das profissões que mais crescem no Brasil. E se você está nos acompanhando até aqui e gostou desse vídeo, segue aqui o nosso canal, curte o nosso vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos, outros assessores de investimento, deixa o teu comentário e até um próximo.